nesta noite, ela se encontra dentro de 3 aspectos especiais que nós separamos aqui cautelosamente, criteriosamente, para que eu pudesse ministrar o teu coração. Nós vamos fazer uma oração introdutória e vamos passar para a palavra de Deus. Feche os teus olhos comigo. Amado e querido Deus, nós oramos por todos quantos estão linkados a esta sala de transmissão ao vivo do nosso culto online nesta noite de terça-feira. Se estivéssemos na igreja, nós estaríamos ministrando o culto pastoral com uma palavra de orientação para a sua igreja. Mas visto que há uma impossibilidade momentânea, nós estamos aqui. Nós não nos calaremos, nós não nos furtaremos de ministrar a tua palavra, mesmo à distância. O nosso coração está anelante de voltarmos às nossas atividades dentro da casa do Senhor. Mas eu oro nesta noite para que a tua palavra ecoe em cada coração, em cada vida. Se alguém está nesta noite triste, que haja alegria do Senhor. Se alguém está, Senhor, temeroso, que haja o remover do temor e coloque a garantia, a confiança no Senhor, porque Ele é que garante a vitória do seu povo. E neste momento, Deus, nós não oramos por recursos financeiros, nós não oramos por grandiosidades materiais, mas nós oramos por questões espirituais. Há um momento na vida do homem que só Deus pode ajudar, e eu sempre falei isso e ministrei isso. Esse momento chegou, Deus. Então nós contamos com a tua ajuda soberana, a tua ajuda que ela é contínua na nossa vida, e que cada vida, cada coração, ele possa ser adornado, possa ser tocado nesta noite pelas tuas mãos santas e poderosas, que um dia estiveram cravadas no madeiro, estendidas, Deus, abertas, mas isso traz favores para nós, porque assim tu aprove nos abraçar a todos nós indistintamente. Tu não olhaste para nós, para nossas fraquezas, nem para as nossas limitações, mas tu olhaste para nós com o seu olhar de piedade e de socorro, porque precisávamos o perdão, sermos lavados pelo teu sangue, a fim de que os pecados fossem diluídos e apagados. E assim aconteceu. E hoje nós temos um Salvador, que é Cristo Jesus. Seja conosco nesta ministração, seja com o coração de cada um dos teus filhos. Fala-nos de uma maneira profunda e edificante nesta noite. Repreenda tudo que é contrário e adverso na vida de cada um de nós. Sim, Deus, repreenda tudo que é adverso e contrário, porque o Senhor é a verdade e o Senhor traz a justiça. Que esta justiça seja aplicada sobre cada um de nós, trazendo-nos a paz e a confiança de que o Senhor, Ele é o nosso Redentor, vivo Ele está, contemplando e olhando para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo de número 16, verso de número 18. Nós vamos ver aqui um texto muito interessante para nós. Mateus, capítulo de número 16, verso de número 18, que diz: Vou ler 16. Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto... Perdão, igreja, é Mateus, eu estou lendo João, que é a conclusão do texto. Eu mudei aqui a página e nem observei. Um minutinho só. Mateus, capítulo 16, verso 18. Foi o vento que virou a página. Tá? Mateus 18, que diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. A palavra de Deus que nós iremos ministrar nesta noite, ela tem 3 propósitos. E esses 3 propósitos, eles falam de 3 momentos que a Bíblia nos relata, 3 importantes promessas. Presta atenção nisso, igreja, 3 importantes promessas. Por que, pastor Azamor? Porque dentro dessas promessas nós vamos entender que existe uma fórmula de escape para a igreja. Pastor, esse escape é para todos? Não, é para a igreja. Para a igreja, aqueles que têm a marca de Cristo. Nós sabemos que existem pessoas neste mundo que têm diversas marcas. A marca do mal, a marca do ateísmo,
que vem a ser o ateísmo. Eu não creio. Pessoas não creem em nada que é divino. Então, eles têm a marca da frieza espiritual. Então, não pense que eles estarão na possibilidade de alcançarem essas promessas que nós vamos ver no livro de Mateus, no livro de Atos, capítulo 1, vamos ver no livro de João, capítulo 14, e nós vamos entender nesta noite o que Deus quer transmitir para nós como uma fórmula de que existe de Deus uma solução. Não existe uma solução hoje de uma proposta humana para nós como cristãos. Mas existe para nós como cristãos uma proposta de Deus para a nossa alma, para a nossa vida, para a nossa existência. E dentro dessa nossa existência nós temos uma dupla cidadania. A nossa cidadania terrena e a nossa cidadania celestial. A terrena diz respeito àquilo que nós, como homens, procedemos, angariamos, dentro desse circuito humano, secular da vida, que Deus também nos proporciona. Mas sabemos que tudo que é terreno, ele tem um limite, ele tem uma duração, ele tem uma durabilidade. Enquanto que quando a tratativa da nossa vida em relação àquilo que a Bíblia traz, aquilo que a Bíblia nos indica, nós temos eternidade, é uma eternidade grandiosa. É uma grandiosidade porque Deus, através de seu Filho Jesus, descortinou para nós, abrindo as portas que outrora estavam fechadas, aonde existia um véu que cobria, como impedimento de termos acesso ao Pai. Ele abriu esse acesso, tudo isso por intermédio de Jesus. Por isso que quando Jesus, dentro dos seus últimos momentos terrenos, ele chama Pedro, que se torna posterior, isso nós podemos observar em Atos dos Apóstolos, um dos pastores mais influenciadores da sociedade da época. Pedro, em Atos dos Apóstolos, ele se posiciona como um pastor, com uma unção especial de Deus para falar para o povo em Jerusalém, onde se reunia várias pessoas de outras cidades, de outras regiões, aonde a palavra foi ministrada com tanta clareza e ousadia que dezenas e milhares de pessoas se converteram naquele momento, crendo quem era o Senhor. E Pedro, ele foi uma representatividade. A igreja oficial brasileira, nós procuramos ver isso nos estudos que trazem a estrutura da igreja em Roma, não há nenhum apontamento sobre isso. Não há nenhum apontamento de que Pedro foi o primeiro papa. Então, nós ficamos tranquilos de que sabemos que Pedro, independente de ser papa ou não, ele foi um pastor levantado para cuidar da igreja da época. Jesus tem um diálogo com ele muito próximo, muito, digamos assim, muito direto e muito próprio para Pedro. Quando ele fala para o apóstolo São Pedro, olha, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui há sempre uma dúvida, um detalhe, uma questão de discussões aí longas, que alguns entendem, né, não a questão evangélica, de que Pedro foi a pedra fundamental. Pedro sabe que não é, tanto que ele escreve na sua própria epístola, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 6 e 7, ele diz assim, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. O apóstolo São Pedro mesmo escreve, e quem nela não crer, e quem nela crer não será confundido. O apóstolo Pedro ele fala sobre essa pedra, então ele entende que essa menção de Jesus em relação a ele não era uma tratativa de que Pedro seria o oficial, Pedro seria um porta-voz. No verso de número 7 de primeira epístola de Pedro, também no capítulo 2, ele diz, Pedro escrevendo a sua carta, a pedra que os edificadores rejeitaram. Veja bem, Pedro fala sobre isso, a pedra que os edificadores rejeitaram. Esta foi posta como principal da esquina, ou seja, ela foi a pedra que fundamentou a construção do templo maior. Por isso que Jesus, quando entra no templo, ele diz assim, olha, eu poderia destruir esse templo e reconstruir em 3 dias. Ele fala do templo da sua própria vida. Quando Pedro faz essa menção, ele fala que Jesus Cristo, ele é o verdadeiro assunto quando a vida espiritual de Deus, através de Jesus Cristo, ela é proposta para a salvação daqueles que creem. Então, Pedro faz menção de que a pedra que os edificadores, ou seja, na construção do templo,
deixaram de lado, porque esqueceram-se de quem era Jesus. Mas esta pedra fundamental, ela teve um local adequado, aonde fechou as brechas do templo. Sem Jesus, concluindo, para simplificar, sem Jesus não dá. Então é isso que nós temos que entender. Sem Jesus não dá. Amém. Não, estou vendo aqui uma tradução aqui. Então, eu quero dizer, e vou até ler mais uma vez, Pedro 16, 18. Tá bom? Para que a igreja fique bem gravada nesse texto. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastor, e a parte B, já que o senhor mencionou Pedro, a parte B fala claramente de que Pedro, porta-voz de Jesus, reconhece que a igreja, por intermédio de Jesus, seria inabalável e indestrutível. E aí nós entramos neste momento tão crucial da história da igreja, ou da história do cristianismo, que nós, como igreja, sempre nos reunimos em alguns templos, natural e normal. Hoje, nós não estamos dentro desse templo. O templo físico, construído pelas mãos humanas, está fechado. Por uma indicação e uma proposta dos governantes, das autoridades constituídas. Mas você, como igreja, eu, como igreja, não estamos fechados. Aí você vai entender hoje, graças a Deus, que estamos num momento que nós vamos entender tantas coisas da palavra de Deus que outrora nós não compreendíamos. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que eu quero vos dizer nesta noite? Que as portas do inferno, as manifestações, as agruras da malignidade da atual conjuntura da sociedade não atingirá você a fim de destruir você, porque você, como a igreja de um Deus vivo, ele jamais permitirá que nós sejamos destruídos. Por isso que ele diz na parte B, e as portas do inferno. O que nós estamos vivendo, irmãos, me perdoe, vou colocar entre parênteses e fechas, nós estamos vivendo um inferno. Por que o inferno? Porque é tantas notícias e informações ruins, negativas, que conturbam até o teu pensamento e a tua mente, que só o sangue de Jesus. Mas essas notícias, elas não podem sufocar a tua vontade, o teu desejo e a mão de Deus sobre a tua vida. A mão de Deus está sobre a tua vida. Por isso que o próprio Jesus disse, esse texto, ele fala muito atual para nós. Parece que Jesus escreveu isso hoje, como se ele estivesse escrevendo para todos os pastores da face da terra. Olha, pastores, vem aqui. Eu quero vos dizer que vocês são as pedras, as quais eu confio. É isso que ele queria dizer para Pedro. Vocês são as pedras, porque eu vou para o Pai. João fala sobre isso. Eu vou para o Pai, mas vocês ficarão. E vocês serão a representação da igreja. Irmãos, todos quantos estão linkados neste canal agora são a representação da igreja do Deus vivo. Vocês são pedras, pedras indestrutíveis, pedras inabaláveis, pedras inquebráveis. Por isso que o próprio Jesus diz, olha, vocês darão prosseguimento à obra redentora a qual eu iniciei. Porque até o Antigo Testamento não havia obra redentora. A salvação era segundo aquilo que era proposto pela lei. A lei é pesada. A lei julga, a lei condena. Jesus vem, tira a condenação, tira a vida dura e traz a graça e traz o alívio para nossas almas. É isso que Jesus quer dizer. Ele quer dizer que hoje nós seremos os porta-vozes dele nesta terra. Por isso que ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que aconteceu depois de Jesus jejuar 40 dias e 40 noites? Ele foi tentado, levado ao deserto, foi tentado diversas vezes por este próprio inimigo que hoje causa essa dissonância, essa desagregação na face da terra. Não é no Brasil, irmãos, não é no Brasil. Graças a Deus, nós temos um clima frio, quente, tropical. Esse vírus aqui não vai se criar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai passar como uma tempestade passa. Mas hoje, o mundo está sofrendo. E Jesus disse que se nós nos calássemos, presta atenção nisso, até as pedras clamariam. E nós, como pedras, entendemos que, como o apóstolo São Pedro, que foi um porta-voz da igreja em Jerusalém,
Quando se levantavam já para perseguir a igreja, Pedro teve a autoridade de Deus. O que eu quero transmitir para cada um de vós? Tenha a autoridade de Deus na tua vida. Não se cale, não se furta, não se esconda. O tempo de falar da palavra de Deus é hoje. O tempo de falar da palavra de Deus é agora. O tempo de orarmos um pelos outros é este. Não há outro tempo melhor do que este que Deus propõe para nós. Porque hoje existe em nós uma responsabilidade duplicada e ampliada. Porque não adianta nós buscarmos socorro da pessoa mais culta que seja, da pessoa mais ilibada que seja, a pessoa mais técnica que seja. Não existe neste momento nenhuma orientação técnica que nos ajude a superar, a suplantar, deixar isso e continuarmos a viver a nossa vida. Em nome de Jesus, lembre-se disso que o pastor vos fala amorosamente, efetivamente, de que esse momento não é capaz de parar a igreja do Senhor. Pastor, me fala mais uma vez quem é a igreja. Eu quero te dizer, a igreja é você. Você é o porta-voz desse Jesus Cristo, a qual falou com Pedro no livro de Mateus, capítulo de número 16. Esta é a primeira promessa. E eu abri o culto falando de 3 promessas. E aqui eu fecho Mateus 16, verso 18. Por que, pastor Azamor? Porque esta promessa já se cumpriu. Porque hoje nós temos a autoridade de Deus, liberada por Ele, para que nós possamos continuar a falar, a ministrar, a pregar e a evangelizar em nome de Jesus Cristo. Então, nós não estamos calados, nós não fomos emudecidos. Temos a convicção de que nós fomos chamados e temos esta autoridade da parte do Senhor. Tá bom? Esta promessa se cumpriu sobre a igreja do Senhor. Desde o primeiro século, aonde Pedro, Tiago, João, Filipe estavam reunidos, essa promessa estava estabelecida. Tomé. Segunda promessa. Qual é, pastor Azamor? Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Veja bem, quando eu falo de Mateus capítulo 16, verso 18, esta é uma promessa que o Senhor traz. Olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. A igreja está viva, promessa cumprida. Segunda, Atos 1:8. Mas vós recebereis poder sobre vós pelo Espírito Santo de Deus. E ser-me-eis o quê? Testemunhas, eu e você. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Vamos lá. Pastor Azamor, Jerusalém. Fala de quê? Simboliza a igreja. Pastor Judéia. Simboliza o nosso estado, a nossa cidade, aonde nós vivemos. Pastor, Samaria, que representa, que simboliza Samaria? Simboliza o Brasil, a nossa pátria amada. Então, veja bem, recebereis poder e ser-me testemunha em Jerusalém, casa, presença, igreja, Judéia, dentro do nosso estado, dentro da nossa região, dentro da nosso bairro. Samaria é mais amplo, maior, Brasil. Pastor e os confins da terra. Aí fala da obra missionária que tem que crescer e chegar a todos os continentes, a sua palavra, para que assim, posterior a todos ouvirem a sua palavra e a sua mensagem salvífica, venha o fim. E aí se cumpre aquilo que a Bíblia estabelece para nós. Pastor Azamor, esta promessa do capítulo 1, verso de número 8, se cumpriu? Se cumpriu. Se nós formos ler lá em João capítulo 14, nós vamos ver que Jesus vai ao Pai e ele diz assim: não vos deixarei sós, mas vos enviarei o Espírito Santo de Deus. Então, ao descer sobre vós o Espírito Santo, já desceu, se cumpriu. Então, nós temos 2 promessas cumpridas. Pastor, e a terceira? A terceira está em João 14:1. Eu vou ler, e você junto comigo vai ver. Não se turbe o vosso coração. Presta bem atenção nisso. Para tudo e fique ligadinho. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós sabemos que 3 desses textos lidos nesta noite tratam de promessas para a sua igreja, ou seja, trata de promessa para a tua vida. A primeira, somos esta pedra pequena, mas firmada como igreja. Segundo, o Espírito Santo de Deus está sobre nós como igreja. Se cumpriu. Pastor, e o que João escreve no capítulo 14, verso 1, se cumpriu? Não. Essa promessa ainda não se cumpriu. Ainda não se cumpriu. Pastor Zamor, por quê? Ele disse: Eu vou e vos tomarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E aqui entra o centro da mensagem. O que eu quero dizer para você é que eu tenho certeza. Nós estudamos um pouquinho de psicologia e sabemos do que vamos falar. 1000 pensamentos passam na sua mente por dia. E, lamentavelmente, à noite também outros pensamentos que, às vezes, não lhe permite ter um sono repousado, reparador. E eu vou dar até uma orientação no final da nossa mensagem, a sugestão de uma oração para a noite. Falarei o número dos salmos para que a gente possa sempre, antes de deitar, lermos esses salmos e orarmos. Mas, pastor, não se cumpriu, não. Mas esta palavra é para um alerta, porque eu creio que breves dias isso há de se cumprir. A primeira foi cumprida, sim, igreja. Podemos ver que em diversos lugares sempre há um levante contra a igreja, mas a igreja sempre está aberta. Por que aberta? Porque a igreja é você, sou eu. Claro que o nosso templo, como foi construído o templo de Jerusalém, pelo filho de Davi, Salomão, depois foi reconstruído de novo, foi reparado seus muros na época de Neemias, etc. Você sabe disso, não é esse o contexto da nossa mensagem. Esse templo ele é muito importante para uma reunião da sociedade cristã, eu e você e eu. Esse templo que nós estamos falando, que é as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua vida, porque é uma proteção maior de cima. Tanto que as manifestações do mal, ela é terrena, mas a graça e a manifestação de Deus é celestial, então ela vem de cima, com poder e autoridade. Dois fator predicativos de Deus, autoridade e poder. Poder e autoridade. Amém? Então, não abra mão de saber que Deus tem autoridade e poder para guardar a tua vida e até repreender o mal. E Deus pode dar ordem hoje, nesta noite, dizer assim, ó, basta vírus e tudo vai parar e voltar à normalidade. Esse texto de João, capítulo 14, abre para nós um precedente muito especial. Por que para nós? Pastor, não é para toda a humanidade? Deveria ser. Mas alguns rejeitaram. Nós abraçamos. Nós temos isso como a solução final da sua igreja. E ele diz, olha, eis que vou vos preparar lugar, e se eu for, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, essa palavra, ela vem acalentar o teu coração. Por quê, pastor? Porque você tem uma segurança de uma promessa de Deus sobre a tua vida. O Senhor não deixará a igreja ao relento, irmãos. O que é relento? Tem várias igrejinhas em alguns lugares interiores que tem aquelas coberturas de folhas, de madeiramento, vem um vento e leva, a pessoa fica ao relento ali, se chover, cai nele, se tiver um sol, o sol entra. Deus não permitirá que o nosso teto, a nossa cobertura seja levada
porque a nossa cobertura ela é dele, é ele. A nossa proteção é de Deus, vem de cima. Eu não abro mão de dizer isso, irmãos. Me perdoe se eu repito isso, mas a nossa proteção vem de cima, irmãos. Eu não abro mão de dizer que a nossa casa ela só é construída quando nós acabamos de colocar a laje ou colocarmos o telhado, não importa. Mas a casa pode ser construída, as suas fundações das melhores que sejam, as suas colunas melhores que sejam, as paredes melhores que sejam, a pintura melhor que seja. Se você não colocar o telhado e a laje, você vai estar ao relento, você vai estar disponível para os intempéries que poderão vir. Uma mudança de temperatura poderá lhe acometer de algum fato ruim, não bom. Mas quando você cobre a sua casa, você sente que está protegido ou protegida. Essa é a garantia que Deus nos dá, a proteção dele. E Deus, através do seu Filho Jesus, no livro de João, ele diz claramente, olha, lá tem moradas, lá tem um local melhor, lá tem uma resposta melhor, lá tem uma proposta de grandiosidade que nós nem mensuramos, ou seja, nem temos como medir isso, de tão grandioso, de tão maravilhoso que é. Então vai para você como igreja, vai como você, como um vitorioso e vitoriosa, mesmo diante dessas adversidades, porque Deus, ele é o Senhor da tua vida. Enquanto o Senhor presidir, a vitória certa é da igreja. Não de outras partes, mas da igreja, que somos nós, que estamos reunidos aqui em torno da palavra de Deus. Irmãos, eu conheço tantas pessoas que nesta noite estão reunidos para receberem um treinamento técnico. A gente faz parte de alguns grupos aqui, as pessoas vão fazer, nesta hora que vão fazer uma live no aplicativo Zoom para tratar de treinamento. Tem gente treinando para superar esse momento. Irmão, presta atenção. Superar esse momento. Irmão, presta atenção. Esse momento, ele não vai ser superado com matemática. Não vai ser superado com tecnologia, ele vai ser superado porque Deus vai te ajudar. Aí Deus vai te capacitar. Aí Deus vai te manter firme. Não é a tua matemática, mas é a matemática de Deus. Pastor, a matemática de Deus, eu já falei no culto de domingo. A matemática de Deus é simplória. É ele mais você, venceu. É 1 mais 1, 2, acabou. Ele é Senhor. Irmãos, bem claro para o teu coração. Na história das religiões, são milhares espalhadas no mundo. Só a Índia tem milhares de deuses. E milhares de setores ou segmentos religiosos. É o maior país populacional, mais de 1 bilhão e pancada de habitantes, e aonde se congrega diversos segmentos religiosos. Mas dentro desses milhares de deuses, não existe um deles que foi crucificado, vituperado, morto e ao terceiro dia ressuscitou. O teu Deus, o meu Deus, está vivo. Essa é a maior representação da igreja, de adorarmos a um Senhor que vivo ele está. Ninguém pode defender ninguém se continua morto, igreja. Pelo amor de Deus, tem gente se confiando aí em deuses que está morto. Ou construído pelas mãos do homem. Misericórdia, isso é obscurantismo, isso foi vedado, foi cegado o entendimento dessas pessoas, mas não foi o teu caso. Os teus olhos estão abertos, e mais abertos onde ficar ainda, porque nós cremos numa resposta, uma solução diante dessa situação. Pastor, e qual é a resposta? É a vacina? Olha, que Deus abençoe a ciência para criar a vacina, no estalar de Deus. Mas eu tenho certeza que no estalar de Deus, Deus cria um livramento para você, irmãos. Tira de uma situação que poderia lhe acometer para uma situação de segurança. E é isso. Jesus diz, em João capítulo 14, grava isso no teu coração. Por que, pastor Azamor? Porque para a igreja, volto a dizer, existe o remédio e existe a vacina. Remédio, Jesus. Tua vacina, moradas que Deus preparou para nós. Eu vou repetir, porque esse texto é um texto muito enriquecedor para a alma. Para você que, por exemplo, pode estar aflito nesta noite, acalma e aquieta teu coração. Saiba que você, como um ser humano, como eu, nós não temos esse potencial, mas o Senhor tem. E presta atenção numa das coisas mais interessantes. Tudo que está acontecendo na face da terra foi profetizado, está escrito escatologicamente na Bíblia Sagrada. Leia profeta Ezequiel, leia profeta Daniel, leia profeta, lê o João
do Apocalipse, você vai entender. É bom você ter esse tempo que você pode ler e meditar na palavra de Deus, procurar lá no Google algumas explicações de alguns textos que às vezes para nós são difíceis de serem compreendidos, mas sempre tem alguém usado por Deus para traduzir melhor e nos fazer compreender melhor esses textos. Então o momento é esse. Para, te aquieta e saiba que o Senhor está contemplando a sua igreja. Deus está com seus olhos atentos sobre toda essa terra, todo esse globo terrestre. Até porque foi Deus que fez todas as coisas. Se você for reportar-se ao livro de Gênesis, você vai ver que tudo está nas mãos de Deus. E o mais importante que eu não abro mão de dizer, tudo que Deus fez, viu Deus, que era bom, inclusive você, tá bom? Cria valor em você, cria mecanismo de defesa na tua alma. Pastor, como é que é criar mecanismo de defesa? Quando você se sentir abalado, fala assim, eu não aceito isso, porque o meu Deus, ele é maior do que aquilo que querem me acometer. O meu Deus, ele venceu. O meu Deus me fortalece. O meu Deus me capacita. O meu Deus me reveste. O meu Deus me concede autoridade. O meu Deus me deu o Espírito Santo dele. O meu Deus, como está no livro de Salmos, número 34, verso 7, diz que os seus anjos estão acampados. Então eu tenho proteção. Acabou. Essa proteção se chama imunidade, se chama vacina divina e celestial. Então, esse terceiro ponto, dessa terceira promessa, ela ainda não se cumpriu. Mas creia numa coisa, igreja amada do Senhor, ela está bem a caminho de se cumprir. E ele diz, e se eu for, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você pode dizer um amém? Estejais vós também. Esse cuidado do Senhor é para com você. Não tem uma denominação, não tem sexo masculino, sexo feminino, não tem uma região específica, porque a palavra de Deus ela é abrangente, ela nos conecta segundo a nossa fé. Por isso que a Hebreus, uma das descrições mais importantes da definição de fé, está lá, Hebreus 11, 1, ela fala claramente, e mais Lucas, outros textos mais, diz que sem fé é impossível. Mas com a tua fé, por menor que seja, é perfeitamente possível nós termos essa conexão, ou essa conectividade com o divino. Muitos no mundo perderam essa conexão. Por perder essa conexão, o mundo hoje está sofrendo. Mas nós, como igreja, continuamos a manter esta conexão com o divino. Por isso que você vê pessoas indo para hospitais, chega lá o médico e diz, olha, todos os medicamentos, o mais moderno eu apliquei, olha, não tem solução. Graças a Deus que tem vários médicos que agora estão entendendo quem é Deus. Então, só vai para uma igreja e ora a Deus. E não é que a pessoa sai dali motivada e vai orar e vai para uma igreja e encontra a cura através de uma oração. Às vezes uma oração tão simples que às vezes a gente pensa que vai uma pessoa orar por nós, fazer aquela oração de 10, 20 minutos, meia hora, a pessoa ora por nós assim, mas Deus está tão presente que a pessoa sai de lá transformada e curada. Quantos testemunhos de cura nós temos conhecimentos? E você também. Por quê? Porque Deus, ele está presente na tua, na minha e nas nossas vidas. Ele está presente sobre a igreja. Então, eu tenho certeza de que esse terceiro ponto de João 14, essa promessa do Senhor, eu vos voltarei e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Uma promessa, uma garantia, tá bom? É uma garantia. É uma garantia que você tem. É como se você não soubesse que ficou um restinho de um dinheiro na tua conta e esse restinho está sendo colocado juros e correções nele, você nem sabe. Um dia de aperto, você corre para o banco, se lembra daquela conta, vai lá com o seu cartão, pede o gerente, pede o atendente. Ele fala, não, tem aqui tanto na tua conta. E aí você vai sacar aquilo, era o que você estava precisando. Irmão. Isso é milagre. Milagre. Pastor, estou esperando Jesus cumprir
que me tomará para ele mesmo, para que aonde ele estiver, nós possamos estar com ele também. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Então você tem uma outra morada que não traduz uma morada terrena, mas uma morada espiritual, celeste e grandiosa. E uma das coisas que eu vou abrir aqui um parênteses e fechar, é interessante que nós ocidentais, todo final do ano, que a gente celebra, diferente dos orientais, o nosso final de ano, Natal. Então, todo mundo no Natal, ele prepara a sua casa, que já está com mancha na pintura, um vazamento, aí todo mundo pinta a casa. Irmãos, olha, eu acho que a casa, depois de pintada, todas ficam muito bonita, muito mais agradável de se ver. Mas o processo de pintura, passar massa, o cheiro da tinta, olha, irmãos, para quem tem um pouco de rinite alérgica é complicado. Quero te dizer, para onde Deus nos levará, lá não tem que repintar nada, irmãos. Tudo lá já está pintado, limpo, belo, brilhante, é pedras preciosas, é jaspe, é pedras de valor elevado, terrenos, estradas, ruas, que diz que lá não precisa de uma luz como a noite tem a lua, porque lá tudo é claro, tudo é dia. O resplandecer das pedras que existem nas moradas de Deus são tremendas. Vale a pena nós enfrentarmos, resistirmos os dias maus para vencermos. Porque a nossa garantia de uma morada de Deus, ela supera tudo que vivemos ou enfrentamos. É tão grande, é tão maravilhoso, que vale a pena nós continuarmos aqui a perseverar no Senhor. Pastor Azamor, e eu fecho o parênteses da pintura, tá bom? Porque todos nós temos esse hábito, né? De sempre dar uma caprichada na casa no final do ano. Mas eu sei que quantas pessoas como eu, depois que acaba de caprichar a casa, só o sangue de Jesus, né? Fica tudo espirrando, precisando botar Naldecon, etc e tal, para dar uma melhorada na renite. Lá não tem isso não, irmãos. Presta atenção, lá não tem isso não. Lá não existe isso. Tá bom? Então, continue perseverando no Senhor. Se você é uma pessoa de risco, mais de uma idade elevada, eu não vou falar nem minha idade, porque eu não tenho risco nenhum, não, tá? Eu sou jovem. Se acautela, se cuida, usa uma máscara. Porque quem transmite, se tiver com máscara, não transmite. E aqueles que estão com máscara perto de quem está portador do Covid-19 também não transmite, porque vai ficar retido. E isso tem um tempo de duração como resfriado. Então, se cuida, se alimente bem, vitamina C. E qual é o teu maior cuidado que um pastor tem que te orientar? Oração. Sem orar, não dá. Tá bom? Então, eu vou completar a nossa mensagem falando de 3 textos que nós agregamos para que nós possamos ter a consciência e a paz de Deus em nossa alma e vida, para que nós possamos esperar o cumprimento desta promessa que está no livro de João, capítulo 14. Se eu vier outra vez, vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então você tem uma promessa, ok? A se cumprir, essa ainda não se cumpriu. Pastor, enquanto eu espero, estou aqui nessa expectativa grande, tantos anúncios de que Jesus está voltando. Tem um barulho aí agora nas regiões celestiais que todo mundo está ouvindo. Uns dizem que é o toque da trombeta, outros dizem que é uma coisa que está vindo aí. Irmãos, eu creio que Jesus está voltando, eu invisto, creio, e se eu pudesse apostar, eu aposto em Jesus em todos os momentos da minha existência, da minha vida. Eu aprendi isso como sacerdote do Senhor. A nossa crença não está na materialidade, está na questão divina e nas questões espirituais, não visíveis, mas sensíveis à nossa alma e ao nosso espírito, ok? Pastor, então nós vamos ter algumas garantias para esperarmos a vinda do Senhor? Claro! De um estudo que eu fiz, nós temos 30 promessas assim, bem indicadas, ideais para esse momento. Não dá para falar de 30 promessas ou 30 garantias. Eu vou mudar aqui 30 garantias. Eu tirei 10% dessas 30 garantias. 3 apenas, 10%. Mas eu tenho certeza que esses 10%, que são 3 garantias, vai acalentar o teu coração nesta noite. Eu tenho certeza que você vai glorificar a Deus. Eu tenho certeza que você vai dormir nesta noite um sono abençoado e reparador. Eu tenho certeza que a tua alma vai ter mais refrigério nesta noite. Eu tenho certeza que a presença de Deus será sobre a sua vida de uma maneira mais intensa. Eu tenho certeza, irmão, porque isso é a mobilização da fé. E sem isso não dá.
creia nisso. Segura firme. Pastor, quais são as 3 garantias? As garantias de sobrevivência. Pastor, o que é sobrevivência nesse momento? Sobrevivência é continuar vivendo depois de uma situação adversa, desastrosa. É continuar, é superar. Isso são 3 garantias que eu vou apresentar para você aqui, de garantias de sobrevivência. Ou seja, dos momentos de incerteza, que todos passam, todos, sem exceção. Primeira garantia, está lá no livro de Mateus, capítulo de número 6, verso 26. Deus, presta atenção, cuidará de você. Agora, a minha indicação é você. O pronome, ele estabelece você, unicamente você, cada um de vós, tá bom? Pastor, o que é que diz Mateus, capítulo 6, verso de número 26? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei muito mais vós, muito mais do que as aves? Deu para entender? Vou repetir. Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vós não valeis muito mais do que essas aves? É claro, obra-prima, construção de um artífice tremendo que é Deus, o construtor, o arquiteto maior de tudo que há nesse universo. Ele é o Senhor da tua vida. Então, traduzindo, vosso Pai vai te sustentar neste tempo. Pastor, qual é a segunda garantia de sobrevivermos a este momento de incerteza? Segunda, segura aí. O Senhor suprirá suas necessidades. Pastor, onde é que está isso? Salmo 34, 10. Vou repetir, onde é que está a segunda garantia para nós atravessarmos esta ponte? Salmos 34, 10. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam ao Senhor, ou aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Diz a minha tradução, a outra tradução diz que nenhum bem lhe faltará. E eu vou repetir a minha tradução. Os leões sofrem necessidades e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Foi o que eu falei para que você se tranquilizasse um pouco mais e criasse uma expectativa de esperança redobrada. É que neste momento de incertezas, diz o Senhor para você, bem nenhum lhes faltará. Pastor, e qual é a excelência que o senhor vê nos salmos, que tanto eu amo? É porque o salmista é um expert em Deus. Ele entendia Deus de uma... É porque o salmista é um expert em Deus. Ele entendia Deus de uma maneira sobrenatural, é inentendível. Se não havia uma ciência como hoje nós temos, ele falar de Deus no Salmo de Moisés. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite mostra sabedoria, outra noite sem fala, mas ouve as suas vozes. O que é isso, irmãos? Como é que o salmista sabia disso tudo? Ele conhece os astros, as estrelas que se comunicam, se intermeiam intrinsecamente, não se chocam, se iluminam, se conversam sem fala, mas ouve as suas vozes. Irmãos, Salomão teve a sabedoria de Davi, a sabedoria dada por Deus e o conhecimento. Mas eu vejo em Davi uma excelência de uma sintonia de Deus que é inexplicável. Como é que ele conhecia isso na época, irmãos? Sabe o que ele conhecia? Deus revelava e Deus falava. Pastor, e hoje? Deus, ele continua o mesmo. Pastor, que atributo é esse de Deus? Imutabilidade. Ele não muda. Pastor, o senhor falou em 3 garantias de sobrevivência para os momentos de incerteza. Terceira garantia para a tua vida. Deus o alimentará dia após dia. Vou repetir, a terceira garantia de sobrevivência. Deus o alimentará dia após dia. Pastor, onde é que eu encontro isso? Mateus 6:11. Pastor, o que é isso? Mateus 6:11, está lá, a oração do Pai Nosso, deixada pelo próprio Jesus. Senhor,
nos dê o pão nosso de cada dia hoje. Então, o que a Bíblia garante-nos para nós de 30 garantias que eu encontrei biblicamente, eu tirei 10%, 3. E eu tenho certeza que essas 3 alimentaram a minha alma e essas 3 vão alimentar a sua alma. Primeira, ele cuidará de você, Mateus 6, 26. Segundo, ele suprirá as suas necessidades. Onde está isso, pastor? Está lá no Salmos de número 34, verso 10. Pastor, e a terceira? Está em Mateus capítulo 6, onde tem a oração oficial do próprio Jesus, o Pai Nosso. Ele diz, Senhor, dai-nos o pão nosso de cada dia, hoje. Então, você tem 3 garantias para saber que Deus alimentará a vossa vida como ser humano, necessitado de todas as questões que nos circundam, alimento, vida, estrutura, luz e etc. A segunda é a mais importante para nós que almejamos termos a possibilidade de estarmos com o Senhor na glória. Amém? Então, nós vamos entender que Ele irá cuidar, suprir e alimentar. Mateus capítulo 6, verso 11. O pão nosso de cada dia e o Pai nosso que estás no céu. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, neste momento sobre a sua igreja. Pastor, e qual é a vontade de Deus sobre a sua igreja agora? A vontade de Deus é que nós nos mantenhamos firmes, que mantenhamos enriquecidos da presença de Deus. Irmãos, não se desligue, não. Não deixe que essas informações televisivas, eu já falei isso no domingo, eu não quero ser repetitivo, mas pare de ver notícias ruins. Isso abala a mente, o teu consciente, o teu inconsciente, o teu HD interno, que ele flexiona e ele absorve essas informações. Não absorve isso não, pelo amor de Deus. Fica vendo essas emissoras de TV que é só desgraça. A emissora de TV só vive desgraça, vem desgraça. Irmãos, por exemplo, todo final do ano você sabe que meia-noite passa no dia seguinte o ano novo. Se nasceu uma criança, a 0h01, sair andando, pulando e falando papai e mamãe, isso não vem de matéria. Se sair uma criança toda ruim, xingando, dando paulada no médico, isso vende. Infelizmente, as coisas ruins vendem. O ser humano foi muito criado para esse aspecto de negatividade, como diz o meu filho, Felipe Azamor. Então, ele assimila isso, para de assimilar isso e assimile coisas boas, meu Deus do céu. Se você tiver uma foto do mar, olha para o mar. Aqui na minha retaguarda, eu coloquei esse quadro, porque fala da parte principal do Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, está aqui, e a orla que abre-se lá para o Flamengo, lá para... Então, a gente olha para um quadro desse, vê os barquinhos, vê tudo isso que Deus fez. Ele fez isso para nós, para nos trazer conforto, cria visibilidade em coisas boas. Pense em coisas boas. Esqueça essas notícias, essas matérias de só doença, enfermidade e caos, em nome de Jesus Cristo. Essas informações, irmãos, elas são conduzidas num aspecto satânico, maligno. Para quê? Para nos esfriar na fé. E tem pessoas que estão com a sua fé em baixa, porque há um desequilíbrio, porque há em nosso organismo vital toda uma disfunção em relação àquilo que recebemos negativamente. E é uma função de equilíbrio das coisas boas, mentais, que nós recebemos, e tudo que recebemos, ele fica aqui nesse HD, memorizado, guardado, como um computador, como esse teu smartphone que você está assistindo essa mensagem. Então, se abstenha disso, larga isso, esqueça isso. Irmão, vai ver algum programa National Geographic, vai ver as praias, vai ver as ilhas, vai ver as montanhas, os montes, as maravilhas, visite Israel e vá ver, mesmo online, o que Deus fala do Monte Hermon, o que Deus fala do Monte Gerizim, em alerta para a igreja. Então nós temos que conhecer tudo isso, tudo está estabelecido em Israel. Então olha para isso, esqueça essas notícias. Tem pessoas que dizem assim, mas eu tenho que estar informado. Irmão, seja informado com boas coisas, porque as coisas ruins, deixa. Porque as coisas ruins, elas vão fluir e vão acabar. Você não pode se nutrir disso, porque isso pode lhe abater. Cada um de nós, presta atenção nisso, a psicologia explica isso, cada um de nós
temos no nosso ponto ápice mental, no de ego e superego, que são os tríplices que diz Freud, explicando da mente humana, que quando nós recebemos boas informações, é como se boas luzes brilhassem em nosso interior. Ele é a pessoa que melhor explica e foi o criador dessa linha do sentimento e do entendimento humano. Freud, Sigmund Freud, ele explica, por isso que Freud explica, né? Porque ele explica isso da mente humana, foi o primeiro estudioso nas ações das respostas humanas na época. Então, quando nós recebemos informações ruins, nós entramos em desequilíbrio da nossa mente, porque tudo aquilo fica infiltrado. É como se você fosse tomar um banho e não quisesse molhar o seu cabelo, mas você descuidadamente molhou. E não era o momento, porque estava com creme, etc. e tal, então bagunçou tudo. É isso que acontece. É uma explicação muito simplória, mas é a verdade. É a verdade. Então, o que você tem que fazer? Se cuidar. Coloca uma touca para não molhar o cabelo. É um cuidado. Pastor, e o cuidado da mente? Não assista isso, porque isso não vai trazer nenhum benefício para a tua vida. Fique agendado no teu coração que as 3 informações que eu vos passei, 3 garantias de sobrevivência. Deus cuidará de vós, suprirá as vossas necessidades, alimentará você dia após dia, porque o Senhor é aquele que nos dá o pão nosso de cada dia. Eu tenho certeza que hoje Deus te deu pão, alimentou a tua alma, e agora você está alimentando mais ainda através da palavra de Deus. Eu não estou aqui para ministrar o que eu sou, o que eu sei, o que eu faço. Eu estou aqui para ministrar aquilo que eu aprendo, segundo o Espírito Santo de Deus aplica no meu coração. Se eu não receber no meu coração, eu não tenho nada para aplicar para você. Eu vou aplicar para você aquilo que eu sei no contexto matemático, é uma área que eu gosto muito. Eu vou aplicar para você a questão de geografia, que eu gosto muito, ainda que eu não tenha viajado extensivamente muito para o exterior, mas eu gosto e vejo isso. Isso nada vai servir para edificar a tua fé. A palavra de Deus, sim. Então, a minha proposta em cada culto é ministrar aquilo que Deus ministrou primeiramente no meu coração, para que eu possa aplicar ao teu coração. E isso trazer o quê, pastor Azamor? Edificação. Trazer conforto, trazer esperança. Pessoas estão desesperançosas, irmão. Você não pode viver a desesperança. Você tem que crer que existe uma esperança. Aonde ela está isso, pastor? Pastor Azamor, repete para mim João 14, 1, a promessa que ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. Vai se cumprir. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja você, esteja eu, esteja todos nós, junto com este Senhor maravilhoso, benigno, amável, gentil, que por apreço, amor, ágape, abraçou você. Não olhou para as suas fragilidades, não olhou para você como frágil, pecador, não olhou para mim, para os meus pecados. Olhou para nós com um olhar de singeleza, olhou para você com um olhar de amor, olhou para você com um olhar de compaixão, olhou para você com um olhar de bondade, olhou para você com uma extensão da benignidade, olhou para você como alimenta-nos através da terra, trazendo para nós os nutrientes necessários para que nós possamos suprimir a nossa fome e, através da água, suprimir a nossa sede. Mas tudo que for necessário para nos manter vivos, Deus já nos concedeu. Que você receba. Eu não posso lhe dar um abraço nesta noite, gostaria muito, mas receba um abraço de Deus nesta noite. Receba o cuidado de Deus nesta noite. Deus de cima com certeza está nos contemplando nesta noite. E uma das coisas que mais Deus ama nesta terra, sabe o que é? O livro de Gênesis diz que Deus, ele fez os céus, ele fez a terra, separou a água da água. Ou seja, a água existe no subsolo, o solo existe no solo, as águas, os rios, os mares, os oceanos, Atlântico, Índico, Pacífico, água doce, água salgada. Fez os montes, as montanhas, fez o verde. Você já observou uma coisa? Vai um toque aqui bem bacana. Fica olhando para o verde, vê se você se cansa de olhar para o verde. O verde
ele traz para você paz interior, tá bom? Por isso que Jesus fez as matas, as relvas verdes, tá? Isso é uma técnica de Deus. Existe no conceito técnico das cores, o que nós chamamos de RGB, né? Oceanic, cian, magenta, OL, black, que são as cores que se fundem para criar outras cores. Essas cores, elas são criadas humanamente. Algumas se cansam e outras têm que ser mudadas com as variações dos tons que são agregados um ao outro. O black, o yellow, o cian, magenta. Deus não precisou misturar nada disso, não. Deus falou assim, olha, toda mata seja verde, o céu seja azul, as águas sejam cristalinas, para que os meus filhos possam contemplar isso e disso extrair a paz. Você olhar para os rios, as águas que fluem, traz paz. Você olhar para o mar, sabe o que o mar traz para você ao olhar o entardecer? Eu não sei se você fez isso, se não fez, faça. Eu amo fazer isso. Dá 4 horas, 5 horas, 6 horas, vai para a praia, senta no mar e fica contemplando o mar. Sabe o que a água do mar ele transmite para você? Harmonia. Sabia disso? Não sabe? Passe. Pastor, estou tenso. Quando tiver oportunidade, não neste momento, mas daqui a pouco você vai ter possibilidade, vai ao entardecer à praia e você vai ver que isso harmoniza o teu ser. Pastor, e quando eu olho para o céu? Quando você olha para o céu, o próprio salmista do Salmo 19 fala sobre isso, né, que o céu é a nossa cobertura. Você entende o tamanho da grandiosidade de Deus. A ciência diz que existe um céu, mas ela não explica onde ele começa, onde ele termina, sabe por quê? Ele é eterno, como o Senhor que o criou tem toda essa conotação de eternidade. Esse Deus eterno é o teu Deus. Esse Deus eterno é o teu Senhor. Esse Deus eterno, ele te escolheu. Esse Deus eterno, ele te separou dentro de uma camada tão grande, mais de 217, 210 milhões de brasileiros, Deus te escolheu. Nós somos a minoria, mas, com certeza, você faz parte, eu também, de uma minoria escolhida por um Deus grandioso. E nós somos ovelhas deste grande rebanho. E nesta hora, a gente sai um pouquinho de ovelha e entendemos que somos soldados de Cristo. Compomos o exército do Senhor. O que eu quero vos dizer? Deus conta com a tua peleja nesta hora. Deus conta com a eficácia da tua vida e da tua alma. Pastor, como? Orando. Incansavelmente. Orando aplicadamente. Orando determinadamente. Pastor, mas eu não sei orar. Irmãos, abra o teu coração e fale com Deus aquilo que está dentro de vós. E o teu Deus, que oculto tudo vê, te ouvirá. Isso que é o mais importante. Eu vou contar para vocês uma coisa interessante que aconteceu comigo essa semana. Tinha uma coisa que eu tinha, que eu precisava resolver, ter uma situação para solucionar. E eu falei, Deus, esse momento está muito delicado para que eu possa resolver esse problema que eu estou já buscando alternativa de há algum tempo. E em determinado dia, nesses dias que se passaram, poucos dias atrás, eu resolvi tomar uma atitude em relação àquilo. E eu falei, como é que eu vou fazer? Conversei com meu filho. Aí meu filho falou assim, pai, vamos fazer isso, vamos até um determinado local e vamos tentar resolver dessa forma. Quando eu cheguei naquele local, presta atenção, uma pessoa me atendeu e falou assim, isso aí não é interessante para mim, não. Virou as costas e eu fiquei parado. Aí ele voltou e falou para mim assim, eu vou te atender. Eu fiquei olhando para ele parado, não falei nada. Deixa eu resolver isso aqui. Irmãos, 10 minutos. Ele resolveu algo que eu esperava há meses resolver. Ele me atendeu, ficou olhando para mim parado, sem fala, voltou e falou para mim, não, eu vou resolver isso para você, me dá aqui. E eu fiquei só orando, agradecendo a Deus, porque é algo que estava me preocupando. E hoje essa preocupação Deus tirou dos meus ombros. Por isso que ele fala que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Segura esse jugo suave
Segura esse fardo leve. Peleje a boa peleja. Batalha a boa batalha. Porque o nosso comandante, o nosso capitão é Cristo Jesus. Ele é um estrategista maior. Ele vai vencer a tua batalha, tá? Ele vai te ajudar. Ele vai te amparar. Não esqueça das três garantias que quando eu fechava a mensagem, isso foi assim impactante na minha alma. 3 garantias, pastor Amor, de que Deus vai nos ajudar nesses momentos de incertezas. Deus cuidará de você. Deus suprirá as tuas necessidades. Deus te alimentará dia após dia. Segura isso na tábua do teu coração. Eu segurei para mim, tá? É um abraço. Quando um profeta vem e profetiza para mim e fala para mim, fecha a mão porque isso é teu. Tá aqui um irmão meu da Ilha do Governador, que ele falou para mim, Amor, tem um amigo meu, um irmão amigo, sempre tem orado por mim, vamos lá. E ele me chamava, eu nunca ia, um dia eu fui lá. E esse irmão olhou para mim, eu não fui para orar, eu estava com outras pessoas, as pessoas foram orar, eu fiquei sentado. E ele me chamou, vem aqui, senta aqui perto de mim. Nesse dia não teve nem culto, não tinha nada, tinha uma reunião de oração, eu fui com uma determinada pessoa. Eu fiquei longe, sentado longe, deixei ele conversando com essa pessoa. Fiquei lá, sentado, numa areazinha, numa varanda. E ele me chamou. Ele olhou por mim e falou assim, abre as tuas mãos que Deus coloca. Ouviu, Juraci? Você está linkado aí. E segura isso aqui nas tuas mãos e fecha. E eu apertei tanto que esses dias, o que ele falou eu recebi. É uma questão de fé. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu verás Deus se levantando sobre ti e te dando uma paz que o mundo não entende, o mundo não conhece, mas eu e você conhecemos. Por esta soberania de Deus e amor de Deus. Deus te ama. Deus te ama. A palavra de Deus disse, porventura, pai e mãe, te abandonais. Eu, o Senhor, te acolherei. Você tem um local, você tem um lugar, você tem algo especial para você servirmos. Esses momentos que nós não entendemos de fato, mas nós temos um Deus que de fato e de verdade, Ele nos compreende. Nós não temos respostas para tudo, mas Deus tem resposta para todas as tuas necessidades. Nós não temos soluções para muitos dos nossos problemas, mas Deus tem uma solução para cada problema que nós enfrentamos. E eu fico muitas vezes parado pensando em Deus, o quanto eu gostaria de ter esse encontro com o Senhor. Por isso que o Pai Nosso diz, Pai Nosso que estás no céu, venha o teu reino, ele virá, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que seja feita a vontade do Senhor sobre a tua vida aqui na terra. Porque é fato, tá? Que nós temos algo melhor como igreja. Aonde não há traça, aonde não há ferrugem, aonde não há nada que venha atrapalhar a nossa comunhão e o nosso relacionamento com Deus. Pastor, diz a palavra de Deus que os anjos estão lá, sim. A palavra de Deus diz que os anjos são servos diretos do Deus vivo. E diz que há um louvor tão encadeado, que é ininterrupto esse louvor. E sabe o que acontecerá com você e comigo? Nós estaremos compondo esse coral.
Nós estaremos dentro da orquestra divina e celestial. Isso é para mim e para você. Não te abatas. Não deixa a tua fé entrar embaixo, em desequilíbrio, não. Não deixa, não. Segura aí, pela fé, como este profeta falou para mim. Meu irmão, vem aqui. Deus manda colocar algo na tua mão, ele me fala o que que é. E eu apertei tanto a minha mão, que eu fiquei com a mão apertada, ele já com a mão apertada. Eu recebi tanta graça, tanta força, eu saí. E esses dias, aquilo que ele me falou, eu recebi. E eu nem esperava da onde veio. Veio assim nas minhas mãos, assim, eu fiquei assim, boquiaberto. E eu vou confessar para você, até hoje eu estou pensando como aquilo surgiu e de quem e como veio. De onde eu não esperava. E aquilo vai ser tão útil, não só para mim, para aplicar na obra de Deus. Tudo que eu tenho, recebo, eu sempre procuro canalizar para a obra de Deus. É por isso que eu não perco o enriquecer de Deus na minha vida. Pastor, que enriquecer é esse? É só de pedra, pessoal, ouro? Não, irmão. O enriquecer do Espírito de Deus na minha vida. Deus, graças a Deus, ainda fala comigo. E eu quero, em nome de Jesus, que Deus fale contigo. Eu quero que Deus seja o maior transmissor de graça e de unção sobre a tua vida. Amém? Eu creio que como pastor hoje eu já falei demais, né? Mas por mim eu ficaria aqui até uma vigília, falando até meia-noite, porque eu me sinto tão elevado no espírito que eu gostaria de transmitir mais coisas boas para a tua vida, tá? Como se fosse um porta-voz do socorro de Deus para a tua alma, para a tua existência, tá bom? Deus te abençoe. Aqui nós encerramos aquilo que Deus nos deu até agora, tá? Aquilo que Deus nos falou pelo seu santo e majestoso Espírito de Deus. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor para todos sempre. Você pode dizer amém aí da sua casa, da sua residência, da sua sala, do seu quarto, da sua varanda, onde quer que você esteja. Independente do lugar que você esteja, Deus está aí na tua vida. Deus, Ele é o Senhor da tua casa. Deus, Ele ainda comanda este mundo. Deus ainda comanda a tua vida. Deus ainda conduzirá a igreja a grandes e maravilhosas vitórias. Eu creio, não abrirei mão de proferir as boas coisas de Deus. Não abrirei mão, não me furtarei, não me cansarei. Enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver fôlego, esta expectativa minha é de proferir coisas grandes de Deus. É falar de Deus para a tua vida, para a tua existência, para a tua família. Sabe qual é o maior recurso e dinheiro que um pastor bom, genuíno pode querer? É ver um povo de Deus abençoado, e eu desejo a bênção de Deus na tua vida. É ver um povo de Deus enriquecido pela presença do Santo Espírito de Deus. É ver um povo que venha triunfar, não triunfar na majestade, não triunfar na bonança, mas triunfar na hora dura. Na hora que as expectativas do mundo estão em baixo desequilíbrio, mas a tua expectativa e a tua esperança está na alta. Porque Deus, lá de cima, contempla você aqui. Amém? Nós vamos orar e concluirmos o nosso culto, essa live, esse culto ao vivo nesta noite, tá bom? Nós vamos orar e concluirmos o nosso culto, essa live, esse culto ao vivo nesta noite, tá bom? Deus te abençoe. A paz do Senhor. Ajude o pastor a compartilhar. Meu desejo é ampliar, chegarmos a 1.000, 2.000 pessoas. Que deixe o seu like, faça a sua inscrição para que você possa ser informado quando nós postarmos os nossos vídeos da palavra de Deus, para que esta palavra ela possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Por quê, pastor Azamoy? Eu sei que muitas pessoas estão carentes e dependentes de uma palavra de Deus. E eu sei que nesta hora, o melhor remédio, Jesus, um antídoto, Espírito Santo de Deus. Tudo isso vem por intermédio da palavra do Senhor. Quer orar, Naya? Nós vamos orar? Feche os teus olhos. Vamos falar com o Papai do Céu. E depois eu estarei impetrando a bênção apostólica, tá bom?
Eu vou convidar a minha digníssima esposa para fazer oração aqui na nossa lateral. Sinaiora, abençoa o povo de Deus. Chega mais pertinho para captar sua voz, em nome de Jesus, tá bom? A paz do Senhor para os irmãos e para a igreja. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome na noite deste dia. A ti seja dada a glória, poder e majestade, porque tu és um Deus grande e poderoso, Senhor, que faz infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Manifesta a tua glória, o teu poder, a tua proteção sobre cada vida, cada ouvinte na noite deste dia. Alcança os teus filhos, Senhor, com ricas bênçãos. Alegra os teus filhos nesta noite. Ó Senhor, vai tocando em cada vida de maneira gloriosa, de maneira tremenda. Vai, Senhor, fazendo um renovo espiritual na tua igreja. Não deixe o teu povo parar, não deixe o teu povo olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas tão somente para o alvo que é Cristo, Senhor. Que nós possamos estar ligados em Ti, na videira verdadeira, sabendo a quem temos crido, Senhor. Seja presente em nossas vidas e em nossos corações. Que esse momento a qual nós passamos, Senhor, não venha abaixo nenhum dos teus filhos. Aquece os teus filhos nesta noite. Alegra os teus filhos nesta noite. Ouve o nosso clamor, oh Jesus, de maneira gloriosa. Nós cremos em Ti, nós cremos no Teu agir, nós cremos nas Tuas promessas, nós cremos, Senhor, que Tu estás lutando e pelejando por cada vida e cada coração. Por tudo isso, Senhor, nós queremos Te agradecer nesta noite. Ouve o clamor da Tua igreja, ouve o clamor dos Teus filhos. Toca em cada um agora, onde estiver, Senhor, nos seus lares. Vai visitando os lares, vai dando cada um deles, Senhor, de maneira gloriosa. Eu te louvo, eu te agradeço, glorifico o teu santo nome nesta, meus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Estenda as tuas mãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e sempre. Você pode dizer amém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Gildo, todos que entraram na sala, vários nomes, eu não pude parar para falar, mas o Senhor vos ama e o pastor também. Um beijo no coração, a paz do Senhor, tenhamos uma noite viva, de sono reparador e tranquilo. Jesus te ama, a paz de Deus. Amém.